Hoje iniciamos o nosso podcast do Teamar e com esse podcast não podemos deixar para trás a primeira convidada, que seria hoje a minha maior dúvida no meu Instagram, de todos os pais, que me perguntam a respeito da fala. Eu acho que hoje todos os pais, a maior dificuldade do autismo seria a fala. Minha convidada especial para hoje é a fonoaudióloga Flávia Pires. Tudo bem, Pã? Tudo bem, todo mundo? É um prazer estar aqui, né? Ser a primeira convidada. A gente já se conhece, já faz um tempo, né? E te acompanhar, idealizando tudo isso, quando ainda era uma sementinha, né? Eu fico muito feliz, é muito gratificante, principalmente como profissional da área, né? Como profissional atuante da área. E hoje, Flávia, deixa eu comentar contigo. Hoje, a minha maior dúvida dos pais hoje do meu Instagram, que me acompanham, meus seguidores, né, é a questão da fala. Por quê? Por decorrência do autismo, né, que muitas crianças são não verbais. Então, às vezes me perguntam, o que eu faço para evoluir na fala? Então, por isso, nada menos e nada mais, do jeitinho, a gente decidiu contar com a tua presença, por quê? Além de ser uma amiga, né, eu te acho uma profissional muito excelente, tá? Mesmo tu ter ingressado há pouco tempo, já tenho, né, tua faculdade, tudo certinho, mas a questão do jeito que tu trabalha com as crianças, tá? Eu queria te perguntar, antes de a gente iniciar tudo, da onde vem a vontade de tu buscar a parte da fono, da fala, né? Trabalhar com crianças e adultos. Hoje eu sei que teu maior procura é de crianças, né? Que trabalha na área ali do autismo bastante. Até teve umas mensagens que eu te encaminhei, quando eu postei que você está presente conosco. Sim. Bastante pais, até que já fazem atendimento contigo, mandar feedback. Tu é uma ótima profissional, isso eu não tenho dúvida. Então, a questão da fono é muito engraçado pensar em como ela chegou na minha vida, porque não teve uma razão específica, né? Desde criança, a única. Sempre tem aquela questão: o que você quer ser quando você crescer, quando você é criança. E eu só tinha na minha cabeça. Eu quero cuidar de criança, eu quero cuidar de criança, eu quero cuidar de criança, e a primeira coisa que vinha na minha cabeça era pediatria. Eu vou ser médica e eu vou ser pediatra, porque eu era apaixonada na minha pediatra, maravilhosa, doutora Regina, e eu tinha isso dentro de mim. Mas é claro que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tomando conhecimento, vai nichando melhor as coisas. Então, quando chegou ali no ensino médio, todos os meus amigos sabiam o que eles queriam fazer de faculdade. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí passou várias coisas na minha cabeça, e uma delas foi a psicologia. Tanto que eu havia conseguido bolsa até para estudar na FURB, fazer psico, mas a minha mãe falou assim que era para eu esperar um pouco, porque eu era muito nova para sair de casa e tal. E aí ela falou para mim: espera mais um ano, faz cursinho, e aí você tenta outro curso para ver se tem certeza se é isso mesmo que você quer. E aí eu pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí eu fiz um teste de orientação vocacional. E aí uma das opções que me deu lá foi fonoaudiologia. E aí eu olhei, li algumas coisas, achei interessante, mas não me aprofundei. E então fiz o vestibular, né? Primeiro eu ingressei na Univale, depois eu acabei mudando para o Paraná para poder fazer a faculdade. Depois, posteriormente, retornei para a Univale e concluí o meu curso lá. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia, assim, nada, sabe? Eu via que, claro, ninguém que tá na sala de aula sabe muitas coisas, mas eu via que os meus colegas já tinham um direcionamento do que eles queriam fazer, o que é que eles queriam seguir, e eu não sabia. E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, as aulas foram passando, e no começo são mais as bases, nós não temos muitas coisas específicas, até que chegou algumas professoras abençoadas, e eu lembro que uma delas falou assim: a professora Gisele vai chegar e vai jogar o pozinho mágico da fonoaudiologia, que é a área infantil.
Ela entrou na sala, ela começou a falar do desenvolvimento infantil, eu fiquei assim no meu coração, pronto, é isso. Se encantou. E eu nunca tive dúvida durante os 5 anos de faculdade, será que eu quero trabalhar com adulto? Será que eu quero trabalhar com criança? Eu ainda tinha dúvidas do que nichar, se eu trabalharia na parte da audiologia, se eu trabalharia na parte da linguagem, e aos poucos eu fui me identificando, se eu trabalharia na parte da disfagia infantil. E as coisas foram acontecendo, os estágios foram acontecendo. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de ser acompanhante terapêutica, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, o amor pelo desenvolvimento infantil surgiu a partir do segundo semestre da faculdade, que aí eu já tinha certeza que seria isso. E desde então, todo o meu foco de estudo sempre foi em relação ao desenvolvimento das crianças e principalmente dentro do TEA, por conta da minha experiência no estágio extracurricular, né? Que eu estagiava numa clínica multi durante 2, 3 semestres da faculdade, que facilitou bastante, principalmente porque foi na pandemia, e aí as aulas acabaram sendo EAD durante um tempo, e isso mudou muita coisa, porque a minha prática clínica se baseou naquilo, né? E foi um facilitador para mim frente aos estágios depois da faculdade. Nesse meio tempo, de comentando da parte da pandemia, foi onde aconteceu que nós descobrimos o diagnóstico do Lourenço. Porque veio essa questão da pandemia e aquela questão dele frequentar a escolinha, como ele ficou sem, é filho único, né? Até a própria pediatra falou pra gente, pode ser esse meio tempo de não ter contato, onde, né, ela falou, vamos esperar. Então, esse tempinho a gente esperou e foi ali que aconteceu, que depois ela acabou encaminhando com o neuropediatra pra gente se aprofundar e sair do diagnóstico do Lourenço, né? Mas é legal falar que é gratificante a gente entender um pouquinho também da tua história, porque às vezes é que a gente falou, quando a gente é criança, tem várias ideias. Eu também, né? Todo mundo tem. Eu acho que começa ali a florar. Eu também tinha outros pensamentos, hoje eu estou em outra área, então eu acho que a base vem dali. A gente sempre tem uma faísquinha, né? Uma sementinha plantada ali. Tá, vamos falar um assunto bem falado na internet, que é sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, né? E como o autismo se diferencia, na verdade, né? Ali dentro dos transtornos, porque a gente sabe que tem vários, né? Tem TDAH, tem a parte ali também do TOD, que a gente ouve bastante, né? Na questão do autismo, muitos pais vêm me perguntar se meu filho tem, o que dá para se espelhar, que conselho a gente pode dar. Nada melhor do que explicar um pouquinho para a gente também. Primeiro, só trazendo novamente essa questão que você comentou sobre a pandemia. Foi um momento muito delicado, né? Mas parando para pensar que durante a pandemia, esse tempo que os pais ficaram em casa com as crianças, que teve um tempo maior ali junto da família integrada 100%, eu percebo que foi desenvolvido um olhar muito mais refinado sobre a criança. Então, muitas vezes, sinais que passavam despercebidos por conta da correria da rotina, do dia a dia, que poderiam ser observados, por exemplo, mais na escola, que é onde a criança passa boa parte do tempo, os pais passaram a observar em casa. Então, a partir daí vieram muitos diagnósticos, né? E isso até é uma dúvida que vem, mas por que os diagnósticos aumentaram tanto? Pela questão também do olhar, né? Nós passamos a ter falo nós como um conjunto, mas as famílias passaram a ter um olhar muito mais refinado, muito mais delicado sobre o desenvolvimento da criança. Porque o tempo que a gente ficou em casa, a única coisa que a gente tinha era a internet. Então, as pessoas buscaram muitas informações, né? Então, foi um veículo muito importante durante todo esse processo e o olhar que os pais passaram a ter. Ter mais ali, né? É que, na verdade, que nem tu comentou, era a internet, então a informação veio mais, fluiu mais. E também o olhar dos pais em questão da criança. Ter mais contato de desenhar, de brincar de massinha, de ter... Então, ali, esse olhar acaba se fechando mais na criança, porque às vezes, que nem tu falou, a questão da escola, eles acabam ficando essas 4 horas, às vezes tem babá, tem isso, Sim. a rotina acaba sugando um pouco a gente esse tempo que a gente tem com eles, mas ali realmente deu para ter
vamos dizer, um olhar mais carinhoso, né? Um olhar mais focado em cima disso. Por isso veio muito, porque tem muita gente que comenta comigo. Ah, mas a questão do autismo antes não tinha, hoje tem tantos. Mas realmente essa tua fala é bem correta em querer dizer que todo mundo estava ali junto. Então foi a informação veio mais, o pessoal procurou mais. Ah, não, meu filho não faz isso, a mesma coisa que o priminho faz, que o amiguinho, o vizinho faz. Então acabou a informação vindo à tona, né? Sim, e em relação a essa pergunta que você trouxe sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que tem sido tão falado, né? E é importante a gente trazer sobre o que são, porque os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são um conjunto de características, eles são um grupo de características que eles vão se manifestar no desenvolvimento da criança, né? Ali no início do desenvolvimento, principalmente no início da fase escolar, o que antecede a fase escolar. Então, justamente é um grupo, por quê? Porque se a gente pega o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, lá tem todos os transtornos, né? E se a gente entra especificamente já nos transtornos do neurodesenvolvimento. Por que que é um grupo? Por que que é um conjunto? Porque lá nós vamos ver que existem várias características, vários fatores diagnósticos. Então, nós não vamos encontrar somente uma característica. São várias características. Então, pode ser que é, haja uma, haja duas, mas talvez a terceira não. Então, porque devemos também entrar na pauta de que nem todos são iguais, independente do Sim. diagnóstico, seja de um TEA, de um TDAH, de um TOD, existem comportamentos que sim são tomados como base, mas é importante a gente ter na nossa cabeça que eles são indivíduos, como todos nós, e indivíduos são diferentes. Eu sou diferente de você é diferente do seu irmão, da sua mãe, nós somos diferentes. Então, nós precisamos levar em consideração as características individuais também. Então, é muito importante a gente ter esse olhar como um todo. Então, o que acaba trazendo essa diferença do TEA dos demais transtornos. Se a gente pega o DSM-5, lá a gente observa que no TEA a questão dos critérios diagnósticos, eles não envolvem só a questão do comportamento, como comportamentos repetitivos, os interesses restritos, sempre nas mesmas coisas ou em coisas parecidas, mas também tem um prejuízo na comunicação como um todo. Então, o que difere o TEA dos demais transtornos é realmente essa questão de ter o comportamental e também ter a questão da comunicação. São os dois. E dentro desses dois existem várias outras coisas elencadas que nós observamos em ambiente clínico. Então, é importante a gente ter esse olhar e outras coisas que podem estar associadas também. Então, por exemplo, um indivíduo que seja diagnosticado com transtorno do espectro autista, ele também pode ter um transtorno de aprendizagem intelectual, que é chamado de deficiência intelectual. Do mesmo modo que uma criança com TDAH também pode ser diagnosticada com um transtorno específico de aprendizagem por conta da atenção e da concentração, e isso acaba prejudicando ela em ambiente escolar, né? Durante Que é como eles chamavam ali o Asper, né? Que era a síndrome do Asper que eles consideram pela parte da inteligência e tudo mais, né? Essa questão também que nem tem muitas mães falam, questão da seletividade alimentar, né? Todo que nem falou, o transtorno ele tem, pode ter uma comunidade, como pode não ter. Uhum. Pode, né? Só ter questão. A maioria de todos os pais que me perguntam, acontece com meu filho também, foi a questão da comunicação. Socialização, ele tem a socialização, ele tinha dificuldade no olhar, né? No visual. Então, ele não conectava visualmente com a gente. Foi o trabalho de terapia, fono, psicóloga, né? A gente fez todas as terapias, a gente segue hoje, né? Já faz terapia desde o laudo até hoje, né? Então já faz um tempo bem significativo, né? Mas assim, no autismo o tempo é muito precioso. Você mesmo que trabalha na área sabe muito bem que todo o processo é uma escadinha, Sim. mas é gratificante, né? A gente acompanha, como eu acompanho meu filho, eu acompanho muitas crianças que vão naquele passinho
Mas cada etapa é muito gratificante, tanto para o profissional como para o pai, né? Sim. E eu queria deixar bem claro nessa questão do autismo, que nem tem muito faz, mas eu queria só espelhar essa questão de saber como tu fez para fala. Uhum. Não fui só eu. Foi a questão da terapeuta da fono, da área fono, foi psicóloga, a gente trabalhou, né, em Sim. conjunto para assim ter o sucesso nessa questão da fala. Claro que o Lourenço era não verbal, hoje ele fala. Mas Uhum. pra gente já é gratificante cada palavrinha que ele vem evoluindo, né? No dicionário deles, que começa pequenininho e vai aumentando, né? E vamos falar sobre a incidência do autismo, que a gente já comentou aqui alguma coisa, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais nessa questão, como tá na área e acontece bastante gente procurar e tá, né? Tem uma procura bem maior. Eu acho que eu Sim. sei que por causa dos teus horários eu também quero muito, né? Mas ele sempre fala que tem ali a agenda, é uma busca bem maior hoje, né? Sobre o autismo. Hoje eu acredito que 50% dos meus pacientes têm o diagnóstico ou estão em processo de diagnóstico, né? Então, assim, como a gente havia comentado sobre a questão desse olhar mais refinado sobre as crianças, o porquê de tantos diagnósticos, começando pela causa. Muitas pessoas vêm e perguntam, mas por quê? 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 Ainda estudos estão sendo feitos para que possa definir uma causa específica, né? Existem hipóteses, mas nada que seja totalmente 100%, né? Então, é importante que em qualquer questão de dúvida, de desconfiança, a gente procure um profissional, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas em relação à incidência, quando eu fiz a minha pesquisa da faculdade, que foi no meu último ano, foi em 2021, 22, eu usei um estudo que foi realizado pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e lá eles fazem todo esse controle de síndromes genéticas, dos transtornos, das doenças também. E quando eu realizei a minha pesquisa, o estudo que eu tinha usado relatava que uma a cada 46 crianças eram autistas, indivíduos eram autistas. Agora, a última que foi realizada em 2023, a prevalência é de 1 para 36. Né? Então, a gente vê que o número vem aumentando cada vez mais. E no Brasil, nós não temos um número definido, é cravado tantas pessoas, mas o censo do IBGE mostra mais ou menos cerca de 1 a cada 100, em torno de 4 milhões de indivíduos, mais ou menos por aí que tá a incidência do autismo, né? A mesma coisa em relação à prevalência. Quando eu fiz a minha pesquisa, dizia que a prevalência era em meninos, mas agora esse ano, lendo novas pesquisas, estão sendo feitos novos estudos para ver se realmente a prevalência é em meninos, porque o número de diagnósticos em meninos também vem aumentando. Né? Então, para ver se realmente tem essa relação quanto ao gênero ou não. Né? Essa questão também, quando a gente descobriu o autismo, a gente pesquisou, né? A gente entrou mais a fundo, porque daí você vira, não, você já é mãe, aí você vira fono, você vira psicóloga, você vira TO, né? Então você busca todos os assuntos, né? Para ver o que você pode fazer além das terapias que você tem que buscar com profissionais, o que você pode fazer como mãe, né? E eu vi, sim, que realmente marcava mais em meninos, né? A gente até tem bastante gente que posta a questão ali, de meninas, tá? E eu até vi isso também numa outra palestra sobre a questão das meninas, tá aumentando bastante também. Até as meninas têm um pouco mais de dificuldade. As meninas às vezes conseguem ter uma evolução um pouco maior e as meninas têm um pouco mais de dificuldade. Isso também eu tinha visto. E vamos lá. Quais são os marcos do desenvolvimento? Então, como funciona a questão dos marcos do desenvolvimento? Eu vou explicar um pouquinho sobre o motor, depois sobre a fala, sobre a linguagem, tá? Então, assim, no desenvolvimento motor, a gente começa lá pelo bebezinho pequenininho saindo da barriga da mamãe, tá na maternidade, vai para casa, e é ali que a gente começa a observar no dia a dia, né? Então, o recém-nascido, ele tem os reflexos primitivos, que a gente chama.
Então, daí a gente já começa a observar que é a pressão palmar na mãozinha, a pressão plantar no pezinho, a sucção, reflexo mão-boca. Então, essas coisas nós já devemos observar e geralmente tem essa orientação também durante o pré-natal, né? E hoje em dia, como nós temos muitos veículos de informação, são informações que a gente consegue acompanhar na internet. Então, ali com um mês de vida, o que, que o meu bebezinho faz, né? Ah, ele segue a luz. Você passa a luz, ele segue a luz, ele acompanha. Com 2 meses, o bebezinho já começa a apresentar um sorriso social, né? Alguém faz uma brincadeirinha, olha para a criança, mexe alguma coisa, ela já sorri, né? Com 3 meses, ela sustenta a cabeça. Então, tem até treinos que os pais podem fazer em casa. Hoje até tem hoje até estava vendo no Instagram uma mãe treinando com um bebezinho que nasceu fez uma semana, já a sustentação de cabeça. Com 4 meses, segurar objetos, 5 rola, com 6 vira e desvira, com 7 meses, a criança já tem que estar sentando sem apoio. Por quê? Na verdade, até os 6, que é onde começa a introdução alimentar. Então, a criança precisa ter a sustentação do corpinho dela para que a família consiga introduzir os alimentos, né? Para que não tenha nenhum risco dessa criança engasgar, ter um reflexo, né? Acabar acontecendo algo. Então, para iniciar a introdução alimentar, é importante que a criança já tenha essa sustentação do tronco, né? Que ela consiga não cair pro ladinho. Então, isso é muito importante. Mas claro que, frente a todo esse processo, é indicado que os pais façam um acompanhamento nutricional também para poder introduzir a alimentação da melhor maneira, né? Então, com 8 meses, a criança já começa a apresentar o movimento de pinça, e aí depois, posteriormente, com 9, pega os objetos, com 10, engatinha, com 11, 12 meses dá o primeiro passo, e aí até 1 ano e 3, 1 ano e 4, ela anda sozinha, sem apoio. Não que levaremos assim, com 8 meses, no filho completa 8 meses hoje, ele ainda não faz o movimento de pinça. Não. Né? Nós precisamos Avaliar um todo, né? avaliar como um todo. Né? E o que acontece? Quando a gente fala do desenvolvimento motor, os estudos apontam que um atraso motor não é critério exclusivo para diagnóstico do TEA, tá? Ele pode estar ali dentro do que se observa dos critérios diagnósticos, dentro da avaliação. Então, não é um critério exclusivo. Mas o que acontece? É importante que a gente observe por conta da intervenção precoce, né? Então, assim, existe o motor grosso e o motor fino. O que é o motor grosso? É a criança que vai pular, vai correr, vai subir, vai descer, sem se machucar, ela vai ter o equilíbrio corporal. E o motor fino são os movimentos refinados. Então, o movimento de pinça, pegar no lápis, pegar no giz, cortar o papel com a pontinha do dedo, usar a tesoura. Então, todas essas coisas são movimentos finos, mas para a criança ter os movimentos finos, ela precisa ter os grossos. E por que isso é tão importante trazendo para a parte da intervenção precoce? Porque a fala, ela é um movimento refinado. Então, para que a criança consiga desenvolver a fala em aspectos motores, ela precisa ter um motor grosso bem estabelecido e um motor fino bem estabelecido também. Por isso a importância da intervenção precoce, para que os resultados sejam mais rápidos, porque como você falou, o tempo ele é precioso. Então, se a gente pega uma criança que começa a terapia com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ali no o paciente mais novo hoje que eu tenho tem 1 ano e 8 meses. A criança começa ali nessa idade. Para uma criança que vai ter uma estimulação um pouco mais tarde, em torno dos 4 anos. Não que até dos 4 anos ela não vai alcançar, mas a que começa com a estimulação precoce vai alcançar muito mais rápido, entendeu? Porque ela tem a questão da neuroplasticidade também, né? Mas a questão de que ela está recebendo os estímulos antes.
Então, isso é Eu ia importante. te falar uma coisa agora da minha base mãe, né? Uhum. Que também recebemos o diagnóstico com 2 anos e pouquinho do Lorenzo. O que que acontece? A gente vê muito isso na questão, tipo assim, autismo não tem cura, né? Já teve mãe que já vem me pedir se meu filho vai ter cura, ou realmente porque a informação às vezes vem daquele, não, tem como curar, não, tem como diminuir o grau de suporte ou aumentar. Uhum. Depende da tua terapia, do que é trabalhado, dá pra sim diminuir o grau de suporte. Ele tá no 2, mas agora ele tem a consulta dele também do neuro, né? Até na PAI que ele frequenta, elas já passaram que ele já vai começar a se enquadrar no 1, né? Então a gente vê o espelho da terapia, de todo o processo trabalhado com ele. Mas eu queria colocar um exemplo que a gente viu que eu tenho uma amiga que o filho dela teve a intervenção precoce desde o início, mais cedo, né? Tinha 1 ano e alguma coisa, e começou a fazer as terapias, e realmente até os movimentos estereotipados ali, né, que às vezes o Lourenço tinha também diminuiu bastante, já conseguiram se manter, ele consegue ter uma socialização melhor, a fala bem, né? Ele fala bem, pela idade que ele tem a mesma idade do meu filho. Então, eu digo assim, muito legal colocar do pai investigando desde o início, né? Ah, eu vi alguma coisa diferente? Vamos lá, vamos procurar, né? Claro que a gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso, do que a gente pode ver, o que procurar, né? Mas é legal colocar esse teu exemplo, colocar o meu ali na questão mesmo do Lourenço, começou com 2 anos e meio, 2 e 8, mais ou menos, ele tinha quando a gente recebeu o diagnóstico, começamos as terapias, hoje ele já está quase com 6, mas assim, ele na parte de coordenação sempre foi tranquilo, né? Uhum. A parte que afetou mais ele ali na questão do autismo foi a fala mesmo, mas talvez nessas questões que a gente não conseguiu depois com a terapia a gente percebeu a questão de pegar o lápis, ele tinha bastante dificuldade, né? Então é bem legal colocar isso, que o pai consegue ver, né? Sim. Consegue aprender um pouquinho com mais informação, que tu falou, a internet tá bem mais fácil de ter aquela informação, ah, meu filho tá naquele magro, tá certo, né? Ou tá alguma coisa diferente que eu faço, né? Mas é bem legal a gente colocar também. Sobre essa questão que você trouxe dessa mãe, mas tem cura, e aí, como é que é isso, né? É importante a gente ter a gente que o TEA não é uma doença, ele é uma condição, né? Então, o indivíduo com TEA, ele sempre vai ser um indivíduo com TEA, sempre. Mas o que acontece não significa que ele não vai evoluir. Diagnóstico não é ponto final da curva, né? É pra gente recalcular a rota do nosso caminho, A direção. pra poder seguir em frente, né? Então, o que acontece? Como você trouxe, o meu filho era nível de suporte 2 e aí agora ele tá evoluindo para o nível de suporte 1. O que que acontece? O que eu observo? Quando a criança ela é pequenininha e ela tem o diagnóstico fechado, a questão do nível de suporte não é muito delicada. Por quê? Porque uma criança pequena, ela tem um nível de suporte maior, independente se ela tem o diagnóstico ou não. A criança não depende mais do adulto, né? Sim. Então, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai conseguindo observar o nível de suporte. E a criança realmente vai evoluindo nas habilidades. Hoje ela precisa de um nível de suporte 2, mas ela vai progredir tanto nas terapias que, como você falou, daqui a pouco o suporte necessário vai ser menor, porque ela vai se tornar cada vez mais independente. E é isso que a gente espera. A gente não quer que a criança tenha independência. A gente quer que ela consiga se comunicar, que ela consiga transparecer o que ela está sentindo, o que ela está pensando, que o que eu vejo muito da fono, assim, que é a parte que mais me toca, é a gente dar voz para a criança, sabe? Não é só ela conseguir comunicar o que ela tá sentindo, ela chegar para você e ela falar assim, mãe, tá doendo aqui, mãe, eu tô com fome, mãe, eu quero comer tal coisa, mãe, eu quero isso, mãe, eu te amo. Então é importante é importante a gente trabalhar essas coisas para que a criança consiga transparecer, né? É importante que a gente tenha esse olhar, não só como profissional, mas como ser humano, né? Tá ali, né, cara? É uma coisa que eu tenho alguns amigos que sempre falam que a gente está cuidando do amor da vida de alguém. Então, a gente precisa acolher,
E sobre todas as coisas, a gente precisa amar. E é importante que eles entendam isso. Então, eu falo para meus pacientinhos, ai, eu te amo, eu amo você, você é lindo. Hoje eu falei Tu pro criou um laço, porque hoje o eu... autismo tem muito disso, né? Eles criam um laço contigo. E Sim, eles te aceitam e, tipo assim, pra ele te prestar atenção, pra ele fazer alguma coisa, que às vezes eu tenho uma pouca dificuldade na escola. sim. Ah, porque o Lourenço não fica quieto, o Lourenço não escuta. Mas tem muito do amor. Do amor de estar fazendo o que você gosta, né? Ou que nem assim, que nem eu digo muito, tem muita informação que a escola ainda tem que aprender muito, tem que buscar mais formação, mesmo no município e tudo mais. Mas é que às vezes o que que acontece? Não é só o município. Você como professora auxiliar, professora, Uhum. né, auxiliar como o Lourenço tem na sala, né? Se eu gosto do que eu faço, por que eu não vou buscar alguma forma diferente de passar para ele? Porque eles têm o PEI, né? Uhum. Que vamos dizer assim, o cronograma que vai ter, né, na aula, né, do ano letivo, Especialidade especializado individual. para ele, individual, né? Então, isso eu acredito que não é só, é o amor que você tem pelo que você está fazendo. Porque você vai buscar outro método, outro jeito de encaixar. Ah, ele não está fazendo, ele tem um hiperfoco. Ah, o hiperfoco dele é dinossauro. Eu vejo muito que ele trabalha isso, a massinha, cozinhar, brincar. Então, eu acho que ali é o amor. Uhum. Fazer o que, né, com amor, que não tem como dar errado, né, nessa questão do autismo. Sim. Porque tem muita gente que fala, eles não têm empatia. Nossa, quem fala isso eu escuto já brigo. Porque assim, eu convivo com um autista, ele pode não sentir, tipo, chega do trabalho e não vai falar, né? Não vai vir lá me dar um abraço. Mas se eu chegar e falar pra ele, filho, me dá um abraço, porque ele não tem a noção, às vezes, dali do momento. Mas ele tem empatia, ele tem amor, ele vai te abraçar, ele vai te beijar. Que nem tu falou ali, muitos talvez te retribuem, não com fala ainda no momento, mas te retribui com abraço, com um aperto de mão, vir correndo, te abraçar, um sorriso, que às vezes fala qualquer palavra, né? O amor e o sorriso deles. Eu Sim. acho que eu vivi muito isso de trocar a palavra por um carinho. E a gente, Uhum. como mãe, espera, vai lá, mamãe, um eu te amo. Mas às vezes no próprio gesto que ele demonstra, né, traz uma leveza para o nosso coração para ver que a gente está fazendo o caminho, estamos seguindo o caminho certo, buscando sempre melhorar, né? Que eu acho que eles veem nossa vida, tanto profissional como, né, nossa vida pessoal, muda. Porque a gente vê que está no caminho certo, a gente está trabalhando com vidas, Uhum. né? Eles são o amor da vida de outras pessoas, que nem ele falou, realmente está ajudando, facilitar, que nem nesse grau de suporte. O que que é? Às vezes muita gente me pergunta, que a gente explicou ali, o que é grau de suporte 2? Porque ele precisa de um suporte maior, né? O 3 precisa de um maior ainda. Então, assim, para as tarefas do dia a dia, para quem não entende, né? Sim. Para botar uma calça, para botar um tênis, né? Hoje o Lourenço está indo para um porque ele está começando a já fazer sozinho, não só na fala. Porque muita gente, mas ele não fala ainda, ele se enquadra já no um. Ele fala umas palavrinhas, mas ele já consegue fazer as tarefas do dia a dia sozinho, né? Nessa questão da coordenação também. Sim, e até mesmo trazendo para essa questão que a gente havia comentado sobre os marcos de desenvolvimento, o que é que a criança precisa fazer, o que é que ela não precisa fazer, e até trazendo para os níveis de esporte, né, para que a gente consiga também observar como a criança está evoluindo. Então, para isso, eu vou usar um segundo gráfico, tá? E esse segundo gráfico ele é em formato de pirâmide, justamente para trazer essa ideia de que existem bases e nós precisamos construir bases consolidadas para que a gente consiga chegar no topo da pirâmide. Por quê? O que eu sempre falo para os pais a fala é a pontinha do iceberg. Embaixo tem tantas outras coisas que a gente nem imagina. Então, o que eu sempre trago é essa tabela para os pais e eu uso durante os atendimentos, ou a tabela ou explicando para eles, né, durante as orientações. Mas o que acontece? Na base desse gráfico, dessa pirâmide, tem a linguagem pré-verbal e a interação social, tá? Que nada mais é do que o contato visual, a troca de turno durante as atividades, que é uma vez eu, uma vez você, ou quando o outro está falando, eu escuto, eu presto atenção, depois eu retribuo. O sorriso social,
eu havia comentado do bebezinho, alguém fez uma gracinha, o bebezinho vai dar risada, né? A atenção compartilhada, então eu tô aqui brincando, sentado no chão, e eu tô compartilhando minha atenção com você, eu tô brincando com os dinossauros junto com você, eu tô brincando de carrinho junto com você. E eu apontar também, eu quero tal coisa, ou passou um carro na rua, esse, ou, não, ou fala o nome, né? Olha o carro, então a criança mostra, a mãe pergunta o que que é, aponta. Então, apontar é uma função muito importante e ela tá aí integrando a base, né? Uhum. Depois a gente tem a atenção e a habilidade de escuta, porque para aprender a gente precisa ouvir. Tanto que um dos critérios diagnósticos para o TEA é também ah, a avaliação auditiva, né? É necessário fazer para que a gente perceba e vá eliminando hipóteses, né? Então, a avaliação auditiva, ela está dentro do que se usa para fazer o diagnóstico, porque se tem uma alteração auditiva, talvez não seja. Claro que pode estar associado também, em alguns casos, mas a avaliação auditiva ela faz parte do processo diagnóstico para a gente ir eliminando as possibilidades, né? Então, é olhar, é ouvir, é ter um reflexo auditivo. Eu escutei uma panela caindo atrás de mim, vou olhar, né? A questão de buscar os sons mesmo, atender ao nome, que é uma queixa frequente também. Eu chamo ele e ele não olha, ele não atende. Até alguns pais falaram para mim, eu achei que ele tinha alguma deficiência auditiva, porque eu chamava, e ele não olhava. Eu desligava a TV para ver se a atenção estava presa à tela, mas não era. Mesmo assim, ele não olhava, né? Então, isso é uma queixa muito recorrente também. E aí, posteriormente, vem as outras coisas, como a interação social e a habilidade de brincar, que é o brincar com o outro. O brincar funcional é eu entender que a comidinha vai no pratinho e eu vou mexer e eu vou comer, né? Que eu entender que a escova vai para pentear o cabelo da boneca, que o carrinho vai andar na pista, que ele vai fazer sabe? Então, esse é o brincar funcional. E depois, quando a criança é mais velha, é o brincar de faz de conta, né? A partir daí até 3 anos, a criança já começa a idealizar as histórias e fazer de conta e contar coisas, e até mesmo na própria brincadeira funcional, né? Eu tenho até um pacientinho que eu lembro, a primeira vez que ele trouxe a faz de conta, que ele tava brincando com o carro em cima da mesa e ele derrubou o carro no chão. E daí ele fazia assim, ajuda, ajuda. Como se estivesse ali, né? Sim, Começou a montar a então cena. ele começou a trazer isso. E isso é um brincar funcional, né? Depois vem a linguagem compreensiva, que posteriormente eu vou explicar a diferença da linguagem e da fala. A linguagem compreensiva é eu compreender o que você está me dizendo, eu compreender os comandos, eu compreender as solicitações. Se você falasse para o Lourenço, pega um copo de água para a mamãe, e ele corresponder, isso significa que ele tenha apresentado a evolução da linguagem compreensiva dele. E é o que antecede a linguagem expressiva. Tá? Então, a linguagem expressiva ela ainda não é a fala propriamente dita, mas é a criança, ao menos, conseguir se comunicar através de gestos, ela conseguir sinalizar aquilo que ela deseja, né? Então, ela fazer sons também, e aí depois, ela vai aprender a juntar as palavrinhas, a fazer as frases. E por último, vem as habilidades de fala e as habilidades de fluência, que nada mais é do que a fala bem estruturada, né? A fala, propriamente dita, do modo oral, e a fluência, que é essa fala bem estabelecida, sem interjeições, sem pausas, sem intercorrências respiratórias que vai fazer essa fala ficar acelerada, essa fala devagar, com pausas. Então, o topo da pirâmide é uma fala bem estabelecida e uma fala fluente. Então, olha quantas coisas a gente tem para que a gente consiga alcançar o topo da pirâmide. E todas essas habilidades
são trabalhadas na fono. E eu sempre falo para os pais, é muito legal vir na fono. Não é porque eu sou fono, mas é que é muito legal. Por quê? Porque a gente aprende da melhor maneira, que é brincando, que é a maneira que a criança aprende, né? Então, ela vai estar aprendendo sem ela nem estar sentindo. É sentindo que ela está aprendendo, não é algo engessado. Claro que é algo com função, com propósito, com objetivo, com ciência, né? Mas é uma maneira divertida dela conseguir obter, alcançar cada vez mais os níveis de desenvolvimento, né? E aí, posteriormente, temos o último gráfico, a última tabela, que fala também sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. Então, aqui diz que de um ano, né, um mês a 3 meses, a criança ela se comunica por variações na entonação, no choro. Então, assim, o que acontece? Por que o bebezinho às vezes chora muito? Porque ao meio dele se comunicar, ele chora se ele tá com dor, ele chora se ele tá com fome, ele chora se ele quer a mãe, ele chora se ele quer o pai. E quando o bebê é muito silencioso, a gente já começa a desconfiar. Daí, por que esse bebê tá tão quietinho? Sabe? Por que ele não chora muito? Ou até mesmo ao contrário, por que esse bebê chora tanto? Aí a gente começa a perceber, será que ele tem alguma sensibilidade auditiva? Será que ele tem alguma sensibilidade em relação a luzes do ambiente? Então a gente vai observando isso, né? Então tem a questão da criança emitir alguns sons, dar gargalhadas, como havia comentado, né? Os sorrisos, sorrir quando alguém fala de frente para ela, né? E é bom que aqui, quando trazendo as faixas etárias, consegue correlacionar com a outra tabela, né? Então, de 4 a 6 meses, a criança, ela grita, ela emite sons com um ritmo como se ela conversasse, né? Que tem o início ali dos balbucios, que a gente chama, e ela presta atenção quando alguém está falando. Então, ela está atenta aos sons do ambiente, né? Então, ela presta atenção nisso. Dos 7 aos 11 meses, ela emite alguns sons, pode começar a repetir palavras simples, mamão, papá, né? Bate palma. Função, né? Já começa a colocar palavras com função. Isso, aponta o que quer, né? Consegue ter essa intenção de, o que é um oi, já começa a dizer manda beijo, tchau, né? manda beijo. Já consegue associar um tchau, Sim. oi, né? Essas funções. Ali nos 12 meses, que é um ano, fala as primeiras palavras, imita as ações das pessoas, aumenta a interação verbal por meio do balbucio simples, né? Que o balbucio nada mais é do que os sonzinhos, papá, mamã, tatá, né? E entende ordens simples, como você falou. Aí dos 11 para os 12 meses, dá tchau, manda beijo, bate palma, né? Aí os 11 meses, já começa a formar frases de 2, 3 palavras, que é esse início de uma comunicação um pouco mais efetiva, né? Então, dá papá, vem mamãe, tchau papai, né? Então a criança, ela começa a se comunicar dessa forma oral, de uma maneira melhor, né? Com 2 anos, aí diz aqui, a criança tem o seu vocabulário em torno de 300 palavras. Ai, mas o meu filho não fala 300 Já vi gente palavras. falando isso, meu Não, Deus. meu filho fala 200. Mas não, a gente precisa olhar para a criança como um todo, sabe? Como ele compreende, né? Qual é a complexidade das ordens que ele compreende, dos comandos, né? Ele não fala as 300 palavras, ele fala 200, mas ele pergunta, o que é isso, né? Que tem interesse pelas O que coisas, né? faz isso? Exatamente, desperta o interesse, é a curiosidade, é a fase do dedinho curioso, né? Que tudo eles querem pegar, que eles querem ver, que eles querem encostar para poder descobrir. Ali nos 3 anos a gente já consegue entender o que a criança fala, mas ainda tem algumas troquinhas, ela ainda não fez a aquisição total dos sons, mas a gente começa a ter uma compreensão da fala da criança.
Com 4 anos, ela já inventa as histórias, entende as regras que são dispostas ali em relação a jogos, principalmente, que é uma coisa usada, que eu uso muito também em consultório, para que a criança consiga compreender as regras sociais. Então, até esses dias, uma tia trouxe para mim que antes o sobrinho dela não conseguia sentar e fazer um jogo com outra pessoa. E é uma coisa que eu venho trabalhando muito com ele por conta da atenção, da concentração e das regras sociais, do tempo de espera, da troca de turno, e que hoje ele consegue sentar com a prima, que é um pouquinho mais velha que ele, e ele consegue ter essa troca. Ele consegue fazer com funcionalidade e respeitar as regras do jogo. E isso é muito bacana, que temos mais ou menos 2 meses de intervenção, então já conseguimos notar um grande avanço, sabe? Né? E aí, ali nos 5 anos, a criança já fala todos os sons da fala, até os 6, que tem os mais complexos, como o R, os grupos consonantais, né? Da planta, da bruxa, né? Do prato, que eles são um pouquinho mais complexos, mas até os 6 anos, dentro do que a gente espera, a criança já precisa ter realizado todos esses sons. Então, fica como a informação e alerta também para que os pais consigam observar, né, o que é que tem de diferente, o que é que tem de alterado, né? Meu filho está realizando tudo isso, e quais seriam os sinais de alerta, né? Mas entrando ainda na questão do desenvolvimento da fala e da linguagem, é uma pergunta muito frequente. Ah, mas, Fono, o que que é fala, o que que é linguagem? E é comum a gente confundir, né? Porque o nome soa muito parecido. É que nem eu também tive muita dúvida. Depois que eu comecei, né, ver o diagnóstico, eu busquei mais. A Sim. entender a fala, a entender a linguagem alternativa, o que eu posso colocar para o meu filho entender, compreender um pouco mais. Até na questão do desenvolvimento que você está vendo é legal, porque eu não percebi, né? Eu acho que às vezes a gente olha um pouco mais, um pouco menos assim, a gente não presta tanta atenção porque nesse desenvolvimento do Lorenzo, depois que veio o diagnóstico, a gente retrocedeu. Vamos ver o que aconteceu, se tem algum marco mesmo ali na questão do desenvolvimento dele. Ele andou normal, sentou, né? Teve a alimentação, até ele não tem seletividade alimentar, né? Ele come de tudo, mas na questão do sono, quando ele era pequeno, ele só dormia no colo. Então a gente viu, realmente, ele era bem, né, agitado, ele não dormia, se a gente colocava ele na cama, ele já acordava, tinha que ficar balançando às vezes 1 hora ali no colo, aí ele dormia. E a gente percebeu também na questão do olhar. Quando ele era bem bebezinho, ele, né, na questão da amamentação, ele foi até os 3 anos, mas quando ele era bebezinho, ele não tinha o contato visual. Ele olhava para os outros lugares. Até quando a gente mexia, ele até olhava, mas assim, o contato mãe e filho, naquele contato da amamentação, que, né, a gente olha que a criança já olha o olho da mãe. Não, ele desviava muito o olhar. Então, depois do diagnóstico, tu começa a olhar. Meu, se tu olhar ali para trás e voltar quando ele era menor, realmente estava ali. Então, hoje, com essas tabelas, o pai consegue ter um acompanhamento. Ah, não, tem alguma coisa de errado, vamos buscar, né? A fala e a linguagem, elas são parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Então, a fala é o que a gente está tendo agora. Nós estamos nos comunicando oralmente. A fala é isso. É o que eu havia comentado sobre ser a pontinha do iceberg. Então, é essa comunicação oral que a gente tem. Já a linguagem, ela é todo meio de comunicação, a gente comunicar os signos. Então, seja através do oral, seja através dos gráficos, né? Desenhos, enfim, seja através do gestual. Então, a linguagem é isso. A fala, ela faz parte da linguagem, mas a linguagem, ela não é só a fala. E aí que entram as questões dos transtornos de fala e de linguagem. Transtorno de fala, o que acontece? A criança, ela consegue ordenar as ideias, organizar as ideias, a mensagem que ela quer transmitir,
até ela fala sons, palavras, frases, mas tem uma dificuldade de estruturação, tem trocas, né, que até antes nós chamávamos dentro da fonoaudiologia de transtorno filológico, hoje em dia se encaixa como transtorno de fala, que a criança trocar os sons, eu troco o R pelo L, eu troco Já aconteceu comigo, o quando K era criança, né? Então, o K pelo T, então isso hoje em dia também se enquadra como um transtorno de fala. A dificuldade de estruturação de frases, né, de sons complexos. Então, o transtorno de fala, ele é ligado somente à fala. Já o transtorno da linguagem, aí é realmente a tudo. Eu tenho dificuldade de compreender o que você me diz e eu também tenho dificuldade de passar a minha mensagem. Ou seja, a criança que tem um transtorno de fala, nem sempre ela vai ter um transtorno de linguagem, mas a criança que tem transtorno de linguagem, ela vai ter um transtorno de fala, sabe? Então, esses dois acabam são sendo ligados, né? Na associados. verdade, tipo, que nem o Lorenzo hoje, ele tem o transtorno dele da fala, mas a questão da linguagem, ele consegue se comunicar. Ele aponta, ele leva, ou mesmo ele, hoje, ele fala algumas palavrinhas, né? Direto, porque Sim, eles são muito literal, né? sim. Então, eles falam, quero, às vezes ele fala, quero, do jeito dele, mas a gente tá Aham. começando a entender já o que ele quer montar de palavra, né? Sim. Contar também, agora ele consegue contar, então às vezes ele pega uma, duas, três coisas quando ele quer, então Aham. ele fala, se a gente fala é um, não, é dois, ele já sabe então que ele quer mais, então ele já sabe entender que para pedir mais ele tem que contar, né? Sim. Então essa questão da linguagem, quando eu estudei também na questão para entender um pouquinho, é porque todo mundo fala, fala o que a gente sempre está fazendo. Então a gente não sabe, às vezes, comparar, mas é bem legal colocar, porque tem muitos pais ali na questão, até falando um pouquinho dessa questão da fala. Hoje eu recebi essa mensagem que eu até falei de um aplicativo do próprio pai ali de Florianópolis. Ele que desenvolveu, pai de autista, desenvolveu um aplicativo. Depois eu vou deixar também disponível abaixo do vídeo ali para os pais baixarem, né? Por causa da questão da linguagem. O filho dele não é não verbal, então ele desenvolveu esse aplicativo para poder se comunicar com o filho. Então o filho clica lá, além de ajudar, porque o aplicativo repete, Sim. então a criança pode ter já a audição, né? Estímulo Ouvir auditivo, a né? parte ali, né? Da fala, e também ele vai entender a palavrinha. Então, ele quer fazer xixi, ele não sabe falar, ele vai clicar lá e ajuda o pai a compreender um pouco na questão da emoção, da ação, né? Porque às Sim. vezes a gente, como pai e como mãe, a gente fica meio perdido. Meu Deus, mas agora o que ele tá fazendo? Ele tá chorando por quê? Às vezes pode ser uma crise, pode ser uma birra, pode ser uma fuga, tá? Então, a gente tem essas três questões também, né? A gente que vive tem que, às vezes, decifrar um pouquinho na parte também da própria psico, né? A gente tem que ficar Sim. ligada, porque tem muita fuga, tem a birra e tem a crise. Então, tem Sim. que saber diferenciar, né? Às vezes, até na escola é complicado com o Lourenço. A gente escreveu já um relatóriozinho para o prof saber quando que ele está na crise, como ele é diferente numa birra. Porque tem muito que lá, a xícara está aqui. Se eu vejo ele se distrair, eu coloco para lá. Às vezes o autista faz muito isso para fugir do que a gente está tentando colocar para ele. Talvez contigo acontece bastante. Não, tá ficando meio maçante aqui, eu tô ficando meio estressado. Eles tentam jogar alguma coisa, ou não sair daqui, né? Talvez ali na consultório também vê bastante desses exemplos ali. E é legal colocar esse aplicativo talvez ali os pais possam procurar também, né? Depois eu até vou colocar embaixo do vídeo para compartilhar com os pais. Mas é legal colocar também essa questão da linguagem, porque muita gente às vezes se confunde muito nessa linguagem alternativa. Sim, da comunicação alternativa, né? É muito importante até os pais trazem isso perguntando, mas a comunicação alternativa ela vai privar o meu filho de falar? Não, ela vai ser mais um meio de estímulo para auxiliar a criança a falar, né? Então vai fazer com que, como você trouxe, que a criança entenda as funções, né? Tá ali o aplicativo, a imagem do menininho fazendo xixi, ele vai clicar, ele vai ouvir, ele vai fazer essa associação, sabe? Então ele não vai privar a criança de falar. Os pais têm essa. Ver que os familiares às vezes têm essa questão de. Mas será que ele não vai. Na questão de se acomodar, né? Ficar preguiçoso e querer só Ficar apertar preso, mas não é um meio de estimulação, porque a criança não vai estar dependendo só disso, ela vai continuar nas terapias. É importante que ela continue nas terapias. Hoje em dia, a Fono também trabalha em comunicação alternativa ou negativa. Então, é só mais um recurso para auxiliar a criança a desenvolver a fala, né? Sim. Então vamos lá.
Agora, uma pergunta, eu acho que essa é a que todo mundo espera, né? É, que é a parte ali de como desenvolver o filho em casa, como ajudar no desenvolvimento do filho e como notar o seu desenvolvimento se tem alguma coisa atípica, fora do típico ali, né? O que que eu faço para ajudar meu filho em casa? E a mesma coisa, o que que eu posso ir vendo? Eu acho que tu deu algumas opções ali na questão da pirâmide, que a pessoa já olhando as imagens depois vai ter uma noção. Ah, não, Sim, tá fora do marco ali, que nem tu falou. Ah, opa, eu tenho que procurar. Quem eu procuro? sim. Né? Quem que eu vou procurar? Porque tem muita gente, quem pode dar um diagnóstico? Como vem muita gente no meu perfil me perguntar, tem que ser só um neuro, tem que ser um psiquiatra, pode ser psicóloga, pode ser fono, né? Quem que pode dar um diagnóstico, sabe? Porque muita gente tem muita dúvida ainda nessa questão, né? Sim. Então, vou trazer agora uma chuva de informações, né? Começando pelo fato de que, o que eu devo notar, né? Todas aquelas questões que eu trouxe, meu filho não me realiza, faz ao contrário, né? Já fica como um sinal de alerta. Não, se eu chamo pelo nome, ele não responde, não apresenta sua rede social, ignora o som do ambiente, não busca interação social, né? Fica um pouquinho mais isolado. E aí você trouxe, tá. E se eu notar alguma coisa? Onde é que eu vou? Para quem que eu vou? O que que eu faço? É, o que acontece muito, que é muito frequente, né? Não sei das demais especialidades, mas eu recebo muitos pais o primeiro contato é com a fono. Porque o que acontece? O atraso na fala, né? O atraso, as questões da linguagem. Então, o pediatra indica, faz o encaminhamento, vai para a fono. E aí os pais chegam lá. E aí tem essa questão de conversar sobre todo o histórico da criança. E aí lá eu vou conversando, vou perguntando, quem foi que encaminhou? Essa criança já fez acompanhamento com o neuro? Essa criança já foi em algum outro profissional, alguma outra fono até mesmo, um psico, um terapeuta ocupacional, uma nutricionista, mas se essa criança já fez algum acompanhamento. Caso ela não tenha feito, vai ser realizada a avaliação e aí eu vou direcionando, vou orientando os pais. Às vezes acontece da criança vir direto do neuropediatra já. E aí ela está em processo de diagnóstico. Então, eu recebo essa criança, faço a avaliação e aí o neuro, geralmente, ele pede um tempo de estímulo. Porque não se fecha nenhum diagnóstico olhando para a criança, 40 minutos, uma hora, tá, Já deu lá. não, a gente precisa de tempo de estímulo. Por quê? Porque a criança, ela precisa ter esse tempo de desenvolvimento, né? Ela precisa receber os estímulos, porque às vezes o atraso pode ser só ausência de estímulo, ou de estímulo de qualidade. Então é importante que a gente dê esse tempo de espaço. Então, chegou na fono, e agora? A fono fecha o diagnóstico? Não, a fono não fecha o diagnóstico, mas a fono contribui para o diagnóstico. Não fecha o diagnóstico de autismo, no caso, né? Mas ela contribui. O que acontece quando a criança chega no consultório? Como é a avaliação que a fono vai fazer? Meu filho não fala, o que é que você vai avaliar? Então, nós vamos fazer uma avaliação em relação ao comportamento. Ele não fala, mas existem as questões de linguagem. Então, vamos fazer a avaliação da linguagem e do comportamento. Frente a isso, vai ser feito um relatório e vai ser enviado para o neuro. O neuro vai pedir mais um tempo de estímulo, talvez outros profissionais, e depois, com relatórios evolutivos, a gente vai chegando numa conclusão diagnóstica. A criança já tem diagnóstico fechado, mas ela não fala, ou até mesmo o caso da criança falar, mas não tem diagnóstico fechado. E aí, o meu filho fala, ele tem TEA, o meu filho fala, mas eu desconfio que ele tenha, mas ele não tem diagnóstico fechado. O que que eu vou fazer? Aí eu vou avaliar a fala da criança, as habilidades comunicativas. Claro que a linguagem também, mas a linguagem e a fala, né? As habilidades comunicativas. Como é o vocabulário dessa criança? É um vocabulário vasto ou é um vocabulário reduzido? Como é essa questão das trocas na fala? São presentes? Tem muitas alterações fonológicas, né? Como é essa questão da fluência? Essa criança tem muitas pausas na fala, a fala dela é recorrente, como é a questão da clareza na fala? E é pragmático, como essa criança usa
a linguagem para se comunicar, né? Então, é feita essa avaliação do mesmo modo. Para critério diagnóstico, fazemos um relatório do que foi observado. Diagnóstico fechado, relatório para fazer comparação evolutiva, né? Para traçar o plano terapêutico individual, em ambos os casos. Então, a diferença é só realmente como a gente vai relatar isso, né? Para quem a gente vai escrever, para que o profissional que vai receber o nosso relatório, ele consiga entender, né? Ele já vai ter pelo menos a tua base para ele continuar a avaliação, né? Sim, e aí entra a questão, tá? Fizemos a avaliação. E o que a fono vai fazer? O que é que a fono vai trabalhar com o meu filho? Então, existem várias questões. A gente tem também essa parte engessada de tipo, a fono só vai trabalhar a fala, só vai trabalhar a linguagem, que é uma dúvida frequente também. Tá, mas quando que ele vai começar a falar? Você não vai trabalhar a fala com ele? E não é por aí que começa. Então, para chegar na fala, nós precisamos trabalhar outras habilidades. Então, a fono vai trabalhar várias outras coisas, claro que observando a demanda da criança. Mas, às vezes, a criança pode ter uma alteração respiratória, então nós precisamos adequar a questão respiratória. A questão muscular, um tônus mais baixo, um tônus fraco, então a gente precisa fortalecer essa musculatura, né? De região de lábio, língua, então precisamos trabalhar deste modo, né? Trabalhar as expressões faciais, a mastigação, que é muito importante para o fortalecimento dos músculos da face, a questão até mesmo de habilidades auditivas, também a questão de atividades sensoriais é muito importante nós trabalharmos também. Claro que isso é um papel muito voltado para a terapia ocupacional, mas a fono também exerce um papel dentro dessas funções, né? Nós também trabalhamos funções sensoriais dentro da sala, principalmente por conta da seletividade alimentar, que a seletividade alimentar ela se dá por conta de uma alteração no processamento sensorial. Então, a gente precisa trabalhar as questões sensoriais, porque antes do alimento chegar na boca, ele passa por vários processos. É você tolerar o alimento, é você tocar o alimento, é você sentir o cheiro do alimento, é você colocar na boca, depois você mastigar e depois você engolir. É um processo complexo, né? Então, nós avaliamos todas essas coisas. Ah, a fono não fecha diagnóstico de TEA, mas contribui para ele, mas fecha outros diagnósticos, como, por exemplo, de apraxia de fala. Isso que eu ia comentar, que é bem comum no autismo, Que é né? bem comum no autismo. Então, a gente tem um número que em torno de 60% a 65% das crianças com TEA podem apresentar apraxia de fala, né? O que é diferente, por exemplo, de um atraso motor de fala. Ambos são transtornos motores de fala. E a criança com TEA pode apresentar tanto um quanto o outro, mas é mais frequente que seja a apraxia. Então, só trazendo essa breve diferença. O transtorno motor de fala, a criança sabe o que ela quer dizer, ela sabe o que ela quer falar, mas tem uma questão de um atraso na maturação motora, ou seja, o cérebro manda informação, mas quando chega aqui, ela não consegue articular muito bem os sons. Então, nós vamos desenvolver um plano terapêutico para que essa criança evolua. Já na apraxia de fala, o que acontece? Existe uma dificuldade na sequência de organização dos sons. Ou seja, ela sabe o que ela quer dizer, mas na hora do cérebro mandar essas informações, é como se no meio do caminho tivesse uma falha. E os sons não passam sequenciados. E aí, quando chega na musculatura, a criança não sabe onde encostar. Então, ela não tem força o suficiente para movimentar o lábio, para movimentar a língua. Por isso que a gente observa na apraxia que a criança fala muitas vogais. Ou ela não acentua de maneira correta. Então, por exemplo, ao invés de ela falar bola, ela pode falar bolar, olá, boa. E a gente vê uma articulação mais fraca, né? Então, é isso que acontece. No comparativo, o transtorno motor da fala tem questões clínicas
dos transtornos motores da fala, o atraso motor, ele evolui mais rápido do que a apraxia de fala. A criança com apraxia também vai evoluir, mas o atraso motor de fala, ele acaba evoluindo um pouquinho mais rápido, porque é só o motor. Já a apraxia é um transtorno neurológico. Tá? Então, a gente precisa ter um trabalho um pouco mais árduo e especificado, com um método de abordagem específico. Tem um tempo maior, né, para trabalhar mais, né? Porque eu acho que às vezes também acontece muita do pai e da mãe te perguntar, ele não vai falar, né? Fica naquele, mas às vezes nessas condições tem um tempinho maior, tem que trabalhar toda a musculatura, que era o que aconteceu com o Lourenço. Até parecia que ele queria soltar o som, mas ele tinha muita dificuldade. Hoje, ele está começando até trabalhando na questão da voz, porque antes ele falava baixinho umas palavras, agora deu para ver que ele já solta bem mais a fala, na questão do tchau, do oi, né? Ele já entende também assim, dá para ver que o som sai mais, também está sendo bastante trabalhado. Não só na terapia, como em casa a gente busca trabalhar também. E essa segurança, né, na comunicação, que eles vão adquirindo cada vez mais ao longo das terapias, né? Então vamos lá. Vamos perguntar isso também, que eu acho que é uma que tinha bastante dúvida no início ali do diagnóstico do Lorenzo, né? Na questão da fono, que seria quais são as habilidades que a fono pode trabalhar com o indivíduo Tanté. Eu acho que passou um pouquinho ali no meio dessas todas as perguntas que eu já fiz para eles, eu acho junto para ti de uma vez só, mas eu acho que essa é bem legal para explicar, porque quando eu busquei a fono, eu fiquei bem em dúvida. Quais seriam as habilidades? Porque às vezes tu quer se espelhar como pai e mãe nas tuas habilidades, claro que tem uma formação, né? Tu trabalhou, estudou para isso, mas às vezes a gente traz um pouquinho ali para a gente conseguir continuar trabalhando em casa no mesmo método, porque o que trabalha às vezes na terapia é bom tu continuar em casa, Sim. tá? É uma Porque vai ser extensão, uma né? extensão e tanto na escola passar para o profissional que está ali com ele, auxiliar, né? Que possa também ajudar ainda mais na terapia, porque a terapia não termina só no consultório, continua em casa, continua na escola, então, né, tem que estar todo mundo ali alinhado para continuar no correto. No correto, não. Não seria bem a palavra certa, seria para a gente continuar acertando com eles, né? Para eles continuarem evoluindo a escadinha, que eu sempre falo do Lorena, é uma escadinha, né? Vamos no próximo nível. E assim vai, que a gente trabalha isso com ele também, né? Sim, é a tríade do sucesso, né? Isso, Terapia, escola e família. Os três têm que andar de mãos dadas, colaborando um com o outro, porque definitivamente é a rotina da criança, onde ela passa o tempo dela, né? E em relação à questão do trabalho com o fono, como eu havia citado também, a fono ela não se restringe só às questões das habilidades comunicativas, né? Da fala e da linguagem. Também traz essas questões de avaliar a criança e ver qual são as principais dificuldades dela para que a gente consiga construir um plano terapêutico individual, né? Então, as questões como eu havia citado, se essa criança tem alteração da respiração, né? Vamos trabalhar isso. Da mastigação. Porque é uma questão que nem ali falando da mastigação, te cortando um pouquinho, a questão da mastigação, a gente percebe que o autista tem um probleminha assim, às vezes mastiga muito rápido. E acaba engolindo muito rápido. O Lorenzo era assim, a gente também teve que trabalhar bastante. Ele quando passava pra mim, cobra bastante. Vamos mastigar, fica do lado dele, faz a mastigação junto, né? Não só nisso, na questão de escovar os dentes. Só escova às vezes assim rapidinho, né? Então tem que prestar mais atenção nas atividades do dia a dia, que às vezes são é simplesinho, né? Vai fazer estimula, mas estimula na questão da falta. E são atividades sensoriais. A escovar o dente é um estímulo sensorial. Vai ajudar na questão do fortalecimento da musculatura. A mastigação vai auxiliar no fortalecimento da musculatura, que consequentemente vai implicar na fala, né? Na questão motora. Então, é um conjunto. O fono vai trabalhar essas habilidades, vai orientar os pais. Também vai trazer essa questão das expressões faciais, da carinha de surpresa, da carinha de susto, do sorriso social, da carinha do tchau, da carinha do oi, sabe? Como essa criança vai se comunicar, mas claro que isso entra na parte da comunicação, as questões sensoriais. Então, está tudo muito além, junto, sabe? Então, a gente vai trabalhando uma coisa,
tô com um objetivo aqui, mas junto com esse objetivo eu já tô trabalhando outro. Já tô trabalhando a atenção compartilhada, mas junto eu já tô trabalhando a troca de turno, a atenção e a concentração, compartilhamento dos brinquedos, né? Então, um objetivo que eu traço, eu já acabo trabalhando tantos outros, né? Então, é muito amplo, mas é importante que a família busque uma avaliação para que a família consiga traçar um plano individual e orientar a família, para que continue fazendo em casa. Tanto que uma das questões que até a gente havia conversado sobre trazer é como eu posso estimular o meu filho em casa, o que que eu faço, né, para isso. E a minha maior orientação é tempo de chão. É a gente sentar e a gente brincar, a gente dar atenção, a brincar com funcionalidade. É pegar a vaquinha e não falar assim, ó, essa é a vaca, fala pra mim, vaca, olha aqui na mãe, vaca. Não, é a gente pegar a vaca e colocar aqui, ai, olha só a vaca, ela faz mu, ela é preta, ela é branca, ela mora na fazenda, ela come aqui no pasto, olha que bonitinha, ela tá tomando água. Então você tá trazendo vários estímulos para a criança, você tá auxiliando ela a entender que não, aquilo não é só uma vaca, mas que a vaca faz muito e ela não mora na fazenda. Já tá trazendo um todo, né? Você já tá trazendo um todo, mais coisas. Ah, eu tô com meu filho no dia a dia. Tô no carro. Ah, olha só, agora a gente tá indo pra escola, a gente tá passando aqui na frente do trabalho da mamãe, a gente Faço tá muito isso, passando. Florence. Vou narando, olha cor, que cor que tem lá? Tem uma cor verde, agora vamos brincar de falar a cor, às vezes apontar. Hoje tem a cor azul, ele aponta. Então, tipo, trabalhar Sim. é uma coisa que, tipo, é normal, é legal, tu vai Tudo que conversando. você vai fazendo. Ah, vai comer. Ai, olha só o que é que tem no prato do Lorenzo. Tem arroz, tem feijão, tem carne, tem tomate. No copo do Lorenzo tem suco. Ah, o Lorenzo terminou. Vamos levar o prato lá na pia. Olha só, vamos colocar aqui dentro. Agora nós vamos trocar de roupa. Agora nós estamos colocando a calça, a camiseta na hora do banho. Vamos lavar a cabeça, vamos lavar o braço, vamos lavar o pé. Fazer uma narrativa, né? Sim. Eu acho que o Colorenzo ajudou muito ele isso, porque no começo só falava a questão assim, vaca, olha aqui pra mamãe, a mãe tá falando vaca. Então, tipo, ele não mostrava interesse nenhum. Então, a gente foi trabalhando de outros métodos, brincando, e outro cliente falou essa questão de narrativa. Mesmo que ele não responde, porque muita mãe, mas ele não me responde. Não faz mal, tu tá conversando, tu tá buscando. Exatamente. Que nem eu pego ele na escolinha no Fileu, né? Eu pego ele e eu venho vindo do carro e eu pergunto, como foi a aula? O que que tu fez? Tu fez educação física? Daí ele sabe responder sim ou não. Já, Sim. ele tá falando, sim. Você comeu arroz? Sim. Feijão? Sim. E salada? Comeu tomate? Né? Daí eu pergunto beterraba, alface, e ele começa a responder o sim ou não, então ele começa a associar, né? E vai trabalhando. Tipo assim, o vocabulário dele depois de várias, né? Tentativas que a gente teve, também com terapias, mas a gente viu que nadando ele vai se entendendo melhor. Sim. Até na questão da calça, eu falo pra ele, agora vai lá no armário, pega a calça pra colocar, as rotinas da casa. Ele já tem 5, né? Então eu falo, Sim. vamos levar o lixo. Me ajuda a levar o lixo pra mamãe lá na lixeira lá fora. Então ele já começou a fazer essas tarefas simples, que pela idade dele, que nem a gente falou antes de autista, ele é uma criança, ele tem que ter as atividades de uma criança, brincar, né, Exatamente. correr, andar de bicicleta, não só criar aquela bolha, não, ele é autista, então não, coitadinho, às vezes a gente mesmo, pais, coloca eles nisso, mas, né, tipo, tem a tarefa do dia a dia. Não, vamos botar a roupa sozinho, vamos tentar, porque eles têm muito aquela a parte da crise. Não consegue, às vezes, olha, tinha bastante isso. Aí não conseguia, eles já se estressavam. Mas a gente foi trabalhando essa questão nessa questão dele não se estressar. Ah, não, tu consegue, vamos de novo. Sim. Tentar mais uma vez, né? Então, trabalhar a narrativa é uma de umas que eu também até indico para os pais, como funciona com o Lorenzi. Claro que cada autista é diferente, né? Mas é uma forma deles se interessarem mais pela fala, pela linguagem, né? Pela questão da narrativa mesmo. Despertar o interesse neles, né? Sim. E até uma questão que eu gostaria de trazer também, que é um assunto delicado, mas que entra também na questão de como estimular o meu filho em casa,
também como não estimular o meu filho em casa, né? E aí entra a questão das telas. A gente sabe que hoje em dia é inevitável, né? E o que eu sempre trago é que eu não sou a terapeuta que é radical e zero telas, e tira a tela do seu filho e vai demonizar a tela. Claro que antes dos 2 anos é delicado, é até recomendado pelo OMS que criança não tem exposição a telas, mas nós precisamos levar em consideração o contexto familiar, tá? Quem é que fica com essa criança? É só a mãe? É só o pai? São os dois? Um trabalha, o outro é o cuidador principal? Como que acontece essa rotina? Porque muitas vezes o responsável precisa deixar 30, 40 minutos para poder fazer uma comida, para poder dar uma organizada, para poder distrair a criança, sabe? Para poder ter esse cuidado da rotina. Então, primeiro a gente precisa olhar para o contexto familiar antes de ter esse pré-julgamento, essa demonização das telas, né? Então, assim, e não é só o quanto meu filho assiste, Uhum. e não é só o quanto meu filho assiste, é o que Que meu filho eu já assiste. falo muito isso. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar também sobre o que é que o meu filho assiste. Existem muitos desenhos que não tem fala, né? Que são desenhos que são só imagens. Tem desenhos, inúmeros desenhos hoje que não ensinam coisas legais. E eu sempre, além de orientar os pais, eu sempre escuto o que eles têm para me dizer. Que é muito importante, porque é uma via de mão dupla. E esses dias uma mãe trouxe para mim um canal no YouTube mesmo que se chama Mundo da Alice. Porque o que acontece? As crianças não têm só acesso a telas, a desenhos. Elas têm acesso a outras plataformas. Tem crianças Sim. que ficam no TikTok, entendeu? Uhum. E não tem nada que vá contribuir para o desenvolvimento da criança. E esse canal, o Mundo da Alice, ele tem várias animações. Eu vi a história meio por cima, a mãe criou por conta que a filha tem uma condição genética, algo do tipo, e ela acabou criando para poder estimular a filha. Então, são desenhos que, vamos aprender a falar gato, vamos aprender a falar palavras com A, vamos aprender a falar as cores, vamos aprender a cantar mamãe e papai. Então, são várias coisas, são coisas funcionais. E o que é muito legal é que também aparece alguns vídeos a boca. Então ela passa o batom vermelho e canta. E aí vai mostrando o sonzinho, o visual Ali, né? chama a atenção. Prende. Uhum. E eu até encontrei esse meu paciente no mercado uns dias atrás, se eu não me engano, ele estava vendo isso, dessa mãe que tinha me recomendado. E ela falou, é ótimo. E, assim, é só o que ele assiste. E ele já aprendeu a falar várias palavrinhas e ele consegue relacionar. Então, se eu pegar um gatinho na terapia, ele sabe que é que o gatinho faz miau, porque ele aprendeu, entendeu? Então, não só controlar o tempo, mas o que também, né? Então, fica essa reflexão, né? É legal tu colocar isso, porque a gente vê, como eu trabalho também com celular, for parte, né? Sendo a mãe, eu Sim. trabalho também com celular e a gente vê muito, o acesso muito fácil hoje ao celular. Às vezes o pai e a mãe acabam dando. Questão que a gente falou, tem que olhar muito a rotina, né? Tudo mais. A gente sabe que às vezes acontece. Meu filho também tem acesso à tela. Claro que no nosso, com o momento que a gente dá ali para ele, ele já teve mais acesso. A gente viu que realmente não adianta, piora, tá? É um desabafo de mãe mesmo. A gente vê que eles ficam mais estressados. Cria uma dependência. E cria uma dependência. A gente é dependente, né? A gente usa para tudo, para que a gente usa para modo funcional, né? Eles usam ali, que nem tu falou, se não for colocar algo que vai absorver para o conhecimento, para o crescimento deles, eles vão usar de qualquer jeito. Tem crianças realmente que mesmo ali, como eu trabalho com celular em loja, a gente vê que vem mãe lá para fazer um canal, para mexer no YouTube. Às vezes, que nem eu explico muito para a mãe, não, para ter um canal tem que ter 18 anos, senão ela vai ter um acesso muito gigantesco a assuntos que não estão ali dentro da idade dela, né? Daí até a mãe entendeu. Eu falo realmente que também não sou contra as telas, né? Realmente tem muitos vídeos também eu vejo na questão do fono ali. O Lourenço assistia também um que tinha batom e falava algumas palavrinhas, tipo gato, pato, que ajudava a pronunciar, né? Que a pai mesmo faz um caderninho com essas palavras. Sim. E esse vídeo ajudou ele bastante também. Mas é a questão do pai ver o que o filho está assistindo, cuidar muito,
Porque às vezes clicou num vídeo, a gente sabe que vem mais de 300 do mesmo desenho, que às vezes não soma em nada e acaba viciando a criança a querer todo dia o celular, né? Isso é bem legal frisar também. E vamos falar do último assunto de hoje, né? Que seria a questão da parte importante, o papel mais importante que seria a família, a escola no processo do diagnóstico ou ainda, né, no pré ali que a pessoa está avaliando, está conhecendo, mas a gente tem que lembrar que a gente falou que são a família, a escola, é o profissional da terapia, o TO, a psicóloga, a fono, o Lourenço faz também a PAI. Então, a gente tem mais ainda. São muitas intervenções. Hoje ele faz, então, a PAI, ele vai na escola municipal e ele vai ainda na particular. Então, ele tem vamos dizer, a rotina dele é muito extensa, né? Então, assim, tem que estar todo alinhado. Se tiver algum fora, a gente sabe que vai mudar o comportamento, a rotina dele saindo fora do lugar também muda o comportamento. Ah, daí ele tá mais agitado, a gente já percebe. Saindo da rotina, o autista muda. Sim. A gente vê que tem que ter uma rotina. Queria que tu falasse um pouquinho aí dos pais nessa questão de estar alinhado, né? De buscar, eu tenho uma dúvida, eu vou lá procurar a Ana e vou perguntar, Ana, está acontecendo isso? Tem algum modo de a gente trabalhar e eu passar para a escola? Ou tu pode passar algum vídeo, algum áudio, ou você mesmo, o pai perguntar do profissional, porque eu digo assim, já aconteceu comigo. De eu ter uma dúvida, na escola está acontecendo isso, na escola municipal. A pai me passar um contato, me passa o contato do professor, eu vou explicar como ele é aqui, alguma coisa que a gente está fazendo na terapia, né? Hoje o Lourenço faz a pai e não está fazendo particular. Mas ali a questão, às vezes, de um pai que está fazendo particular, ele pode passar o teu número, o número do profissional, direto para a professora, porque é um suporte. Né? Eu acho que se um abraçar o outro, vai dar certo, vai dar mais ainda, né? Porque já está fazendo a terapia. Então, ter essa ligação, né? Do pai sempre estar ali, tem agenda, ou escrever para a professora, alguma dúvida, né? Eu posso passar para terapia, eu posso passar para fono, eu posso passar para psicóloga, o que a gente pode alinhar? Então, sempre buscar, não só esperar a escola vir te procurar. Sim. Tá sempre antes, né? Que eu acho que se a gente tenta arrumar, botar ali antes a questão de estar acompanhando, a própria escola vai ver, não, esse pai está ciente, a gente tem que cuidar também, tem que estar com o auxiliar, né? Cobrando mais. E eu queria que tu colocasse essa parte também. A questão tanto do pré, pós e durante, né, o pré-diagnóstico, diagnóstico, prognóstico, nós temos que dar de mãos dadas, né? Então, é realmente isso que você disse, é esse contato ativo dessa tríade. É ter uma questão de orientação com os pais, é ter contato com a escola quando a criança já está na escola, é ter contato com outros profissionais, seja através de relatório, seja através do contato mesmo, né? Contatando através do telefone, fazendo ligações, reuniões, para que a gente consiga fornecer cada vez mais o melhor para a criança, né? Então, assim que a gente sabe que quando recebe o diagnóstico, tem aquela questão que, até como você trouxe esse dia do luto pós-diagnóstico, né? E é importante que a gente entenda que a criança ela precisa do nosso acolhimento, ela precisa do nosso entendimento, para que a gente ofereça o melhor para ela e para que a gente lute pelas causas, né? Para que a gente consiga alocar cada vez mais os indivíduos na sociedade, para que eles consigam ocupar o espaço deles quanto pessoas sociais, né? Então, é por isso que é tão importante o papel da família, porque o indivíduo, enquanto criança, ele precisa de alguém que lute por ele. Claro que crescendo, ele vai lutar pelos direitos, mas enquanto criança é necessário que alguém intervenha por ele. Na sala profissional, é necessário que o profissional ofereça estímulo de qualidade, porque a família está dispondo dele, sabe? Na escola, como você falou, é importante que a professora auxiliar disponha de um bom auxílio, né? Que ela tenha entendimento. Então, que a gente disponha o nosso melhor para a criança, para que ela possa desenvolver, né? Para que ela possa chegar em lugares alcançáveis por todo mundo, porque é uma pessoa, é um indivíduo, como qualquer outro, e o diagnóstico ele não limita, é isso que a gente precisa ter, né, em mente, que ele não é uma limitação,
que é a recalculação da rota para que a gente chegue no melhor ponto possível, para que a gente consiga auxiliar, para que a gente consiga ajudar e para que a gente ande de mãos dadas. Todo mundo para sempre poder oferecer o melhor para as nossas crianças e para todos os envolvidos. Né? Não só na questão também da criança, eu sempre digo assim, na questão da informação. Hoje a informação está bem mais acessível, né? Na questão do preconceito, Sim. na questão, temos que lutar ainda, porque tem muito preconceito, né? Porque, claro que todo mundo é diferente, eu sempre digo isso em qualquer lugar que eu vou e me pergunta, eu digo assim, se eu fosse igual a você, Ana, seria no mundo, ou igual, né, minha mãe, que nem tu comentou ali, não teria debate, não teria graça, porque ia ser todo mundo igual, né? Então, o autismo realmente não é uma doença, não tem cura, né? O indivíduo vai ser autista agora de pequeno, quando ele é grande, ele pode ter, mascarar ali, né, a gente diz ali, tem bastante coisa que vai mascarando, a criança vai evoluindo, né? Vai diminuindo o grau de suporte. Vai aprendendo a lidar com as disfunções As sensoriais, emoções, que a com gente as sabe que emoções. fica mais difícil para ele, né? Mas eu sempre digo assim para os pais que me perguntam isso na questão ali, né? Eu sempre digo assim, muita gente me perguntou, até a gente comentei no começo ali que eu participei de uma reunião e a pessoa me perguntou por que eu, né, ali na questão do meu filho, por que eu sempre, como posso dizer, O que tu falaria como isso, mãe? como mãe, né? né, para todo mundo, né? Hoje, o Lorenzo, eu sempre acreditei nele, né? Não foi um diagnóstico que me fez duvidar da capacidade dele. E Sim. hoje, realmente, a gente tem, né, os avanços, né? E grata por cada passinho, né? Que eu sempre digo, mãe, comemora. Ele falou uma palavrinha, vai de palma, comemora. Porque ele vai estar ali, ele vai ver que ele está sendo estimulado, mas que está tendo recompensa. Ele está junto com ele, está comemorando. Então, assim, cada avancinho comemora. Então, e acredite, porque todo mundo é capaz. Ele é autista, mas ele é criança, ele vai ser adulto. Então, a gente tem que pensar que ele vai ser capaz, porque não é só Sim. como criança. Tem mercado de trabalho. Sim. Os pais se preocupam com o futuro. Porque quando é pequeno, bonitinho, fofinho. Mas e quando ele cresce? A gente precisa de inclusão, né? Sim. A gente precisa dar espaço. Então é de tijolinho em tijolinho que a gente E eu queria, então, hoje agradecer a tua presença, né? Agradecer esse bate-papo que foi maravilhoso. A gente trouxe muita informação sobre a fala. Acredito que mais para frente a gente vai te chamar de novo, vamos buscar outras informações para trazer na questão também adulto, que talvez tenha muita hoje diagnóstico vindo na tardio, né? Filhos que recebem diagnóstico e depois pais que estão diagnosticados. Então é legal a gente trazer também. Acredito que a questão da fala da Fono ali tenha bastante para falar dessa parte também, né? E eu queria agradecer de coração, né? Como amiga e como profissional, eu quero te parabenizar. Muitos pais vieram falar comigo que já os filhos são pacientes seus, que te amam pelo teu, que nem eu te falei, por o amor que tu faz do teu trabalho, não só pelo salário e não só pela função, mas sim pelo amor. Eu vejo você como uma pessoa iluminada. Por isso que te trazer no primeiro episódio, porque para mim hoje também eu quero agradecer a você, agradecer primeiramente a Deus, né? Que tem esse propósito da minha vida. O Lorenzo é o amor da minha vida. Eu luto todos os dias. Quem está ao redor, você é uma pessoa que está ali próxima e também observa muito o que eu faço, né? Luto e vou continuar lutando não só pelo meu filho, pelos direitos de todos os autistas, toda deficiência intelectual, que é mais complicada de entender, mais difícil de ver. Às vezes falam não tem cara, não tem, né? Não tem jeito. E eu quero agradecer também a todos os patrocinadores. Vou falar um pouquinho de cada um, né? A Revenda Team, a Lapovita Calçados, a Mariótica, a Conexão Solares, a Netfall, Engenharia, Test Fryer, a doutora Michelle, dentista, né? Que vai também estar presente no nosso podcast. E a Pegasus, que a agência criativa que fez a nossa vinheta, que foi, né, assim, eu pedi para ele faz, porque eu não entendo dessa parte, também está apoiando todo o nosso projeto. E eu também quero deixar a palavra para ti, para tu encerrar com as tuas palavras. Eu que agradeço.
Antes, como eu falei lá no começo, era só uma sementinha que a gente havia comentado lá no começo, que você tinha trazido para mim. Ah, vamos gravar um vídeo respondendo as dúvidas, as perguntas dos pais, né? As dúvidas frequentes em relação à estimulação da fono. E olha o que isso se tornou, né? Se tornou uma ideia com grande potencial, que eu tenho certeza que vai crescer muito. A gente precisa de informação nessa área, principalmente com a ideia que você tem de trazer profissionais para que falem sobre isso. Então, eu só tenho a agradecer pelo espaço, né, para poder falar um pouco sobre a função da minha profissão dentro da vida desses indivíduos. E agradecer pelo convite, né? Como você falou, por ter sido a primeira, me sinto muito honrada pela nossa amizade também, que vai além daqui, a gente sempre se vê, a gente sempre conversa, né? Então, você sabe o que você precisar, você pode contar comigo. Em outros episódios, a gente sempre vai estar aqui para trazer mais informações. Para o que você precisar, agradeço de coração e em tijolinho em tijolinho a gente constrói um castelo. Eu também queria agradecer a todos os meus seguidores, que hoje estamos chegando nos 40 mil seguidores, né? É, e agradecer a todo mundo também pelas mensagens, pelo apoio pelo podcast, né? Que no início era um sonho meu, hoje, né? De mente, de aí, só nos planos de fazer só um vídeo, que nem a Flávia falou, era só um videozinho, vamos fazer só um videozinho para explicar para os pais, e se transformou nesse podcast, que eu acho que hoje é o que a gente precisa, uma sociedade mais inclusiva, buscar mais informações e levar mais informações, tanto para a sociedade quanto dentro das escolas, que também é um meio que eu quero buscar levar para os professores, levar para profissionais, né? Que eu estou vendo uma outra ideia futuramente também. Muito obrigada a todos.